Muito bem, estamos refazendo o contato aí com o Paulo Tá com a Baier. gente. Já tá com a gente. Olha a carinha dele lá. Ei, Paulo Baier. Tudo bem, Paulo Baier? Boa noite. Boa noite a todos. Prazer estar falando com vocês aí. Saudade aí de São Paulo, né? Tem uma entrevista aí, né? Agora não tem mais, né? Pois é. E quantas você concedeu aqui, hein, Paulo Baier? Principalmente com a camisa do Verdão, né? Eu sempre falo que foi um grande prazer estar, né, jogando no Palmeiras. Tive em outros clubes, né? Mas aí em São Paulo foi muito legal, foi muito bom. Pena que aquela época a gente não conseguiu formar um grupo bom, assim, um grupo, digo, competitivo, né? Para a gente brigar por coisas melhores, mas foi ótimo. Muito bem. Paulo Baier, como é que tá aí a vida de treinador de futebol e a vida de treinador aí no Próspera, não é? Conta pra gente um pouquinho desse seu momento aí da carreira. Eu iniciei faz, vamos dizer, pouco tempo, né? Faz uns 4 anos que eu estou nessa vida aí de treinador, né? Que eu estendi um pouco mais minha carreira, né? Joguei até os 41 e então eu comecei um pouco mais tarde em relação a isso e comecei. Isso é um projeto também meu de começar, né, devagarzinho, né? Não atingindo uma coisa maior, assim. Então eu quis isso, começar a aprender desde pequeno nos clubes menores e assim a gente foi pelo Toledo. Trabalhei no Brusque, trabalhei agora no Próspera aqui, que é um bairro chamado Próspera porque é de Criciúma. Então a gente começou na Série C aqui, a gente foi campeão. Depois, o ano passado a gente voltou da divisão de acesso, a gente ficou campeão aqui também. E agora a gente está na primeira divisão do Catarinense, né? Então projetou muito rápido o Próspera, né? O Próspera em 3 anos já estava na primeira divisão, da Série C foi para a primeira divisão. Então foi muito rápido aí a transição aqui do Próspera. Então é um clube que é iniciador, lógico que já tem 70 e poucos anos, mas estava muito tempo parado. Então nesses últimos 3 anos aí que a gente sumiu, a gente teve 2 conquistas e estamos aí bem na primeira divisão aqui também. Ô Paulo, para quem não lembra, você era chamado de Paulo César no Pelotas. Eu me lembro, você jogava no meio de campo. E aí você virou Paulo Baier no Criciúma jogando como lateral. E aí você realmente, na realidade, acho que tu foi um dos primeiros alas do futebol moderno a ser um jogador a ser um jogador de futebol total, que atacava e defendia com muita força. Mais atacava, né? Mais atacava. Na realidade, nunca foi um lateral, né? Sempre foi um ala. Um meia jogando de lateral, e sempre se deu muito bem. Como é que foi essa transição para você e por que Paulo Baier ao invés de Paulo César? Eu comecei a minha carreira, né, no São Luís de Juí, aonde que era Paulo César, e joguei no Vasco, Botafogo, Atlético Mineiro, América Mineiro, tudo com Paulo César. Jogou no Galo. Depois voltando para Criciúma, tinha um outro Paulo César também. A própria imprensa, na época, colocou Paulo César Baier. Então, ficou muito comprido o nome, vamos dizer assim. E aí pegou Paulo Baier. E aí foi... Eu sempre falo, brincando, né, que o Paulo César era meia boca. O Paulo Baier virou um pouquinho melhor, né? Porque aí eu comecei também a jogar já como meia, fiquei mais próximo também do gol. Comecei a fazer mais gols, né, naquela transição de lateral como meia. Então, aqui o Criciúma, eu me lembro muito bem que o Edson Gaúcho deu toda a liberdade, como você falou em relação à ala. Então, tinha uma cobertura, então eu jogava solto, né, entrava por dentro, o lateral estava cruzando o lateral esquerdo e eu estava dentro da área fazendo gol. Então, era tipo, naquela época era eu e o Sorin, né, mais ou menos meio sem responsabilidade para jogar, vamos dizer assim. Ô Paulo Baier, um abraço para você, o João Paulo Capelanes. Um abraço, João. Obrigado por nos atender. Eu tenho, na verdade, 2 perguntas, mas uma vai em relação ao Campeonato Catarinense. Aqui, certamente, você tem acompanhado o Campeonato Carioca, Mineiro, Campeonato Paulista, os grandes estaduais pelo Brasil estão paralisados. E o Campeonato Catarinense está rolando, né? Já na quarta-feira nós teremos uma rodada cheia, se não estou equivocado, aqui a 7ª rodada. Eu tenho particularmente acompanhado de perto aqui o seu trabalho no Próspera. Recentemente teve até um duelo, cara, do Próspera contra o Metropolitano. O Próspera, o seu time ganhou. E aí do outro lado, no banco de reservas, estava o comando do Coelho, que depois da derrota, mais uma acabou saindo, né?
Em relação a esse protocolo, de tudo que você está vendo dos outros estaduais, mesmo acompanhando de longe, você é a favor da continuidade? Como você enxerga essa questão do protocolo no Campeonato Catarinense? Você é a favor da continuidade ou entende que poderia ser paralisado como os outros estaduais pelo Brasil? É bem complicado, mas eu tenho a minha opinião. Eu acho que, assim, no momento que a gente vive, no momento desse vírus, a minha opinião no início era de parar, entendeu? Eu sempre queria que parasse tudo para dar um tempo, dar uma recuperada. Mas hoje, também, vendo o lado do futebol, eu vejo também que é o mais seguro, né? A gente, 3 em 3 dias, está fazendo teste. Então, em relação a isso, o protocolo de federação, dos clubes, é seguro, né? Mas eu tive a minha opinião de também ter parado. Aqui parou, no início, por 15 dias. Parou, e daí voltou. Mas o certo mesmo era ter dado mais um tempo. Mas a gente não pode fazer nada, mas a minha opinião era de ter parado um pouco mais, esperado. Mas eu também entendo o lado que hoje o futebol ele também proporciona estar mais equilibrado em relação a esse problema que a gente tem. Então é mais seguro, mas não evita de qualquer contato, né? Ô Bayer, como é que você recebeu na semana passada, não é? Os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e a CBF decidiram que, a partir de agora, os clubes da Série A, por enquanto, só vão poder trocar de técnico uma vez durante o Campeonato Brasileiro. Para vocês, treinadores, para você especialmente, essa é uma boa determinação? Você acha que isso é uma boa ou não? Eu que estou iniciando ainda, né, nesse trabalho, estou começando aos poucos e logicamente quero chegar bem, quero chegar em clube, não é que desmerecendo ninguém, mas quando chegar em clube grande, eu quero permanecer, né? Eu não quero ficar 2, 3 meses. Eu quero fazer o trabalho, quando eu chegar a um clube maior, de permanecer. Mas eu achei bom, opinião minha. Eu achei bom. Acho que eu vejo, assim, questão de, às vezes, até mesmo de oportunidades. Às vezes tem treinadores que passaram 3, 4 clubes no ano, né? Então, eu acho que foi uma coisa correta. Opinião minha, assim, mas eu acho que foi bom. Bom, só então para a gente esclarecer aqui, as séries B e C também. Abraçaram a mesma regra, não é? Então, nas séries B e C também teremos só uma mudança de técnico na temporada. Na série D eu acho que não foi colocado em votação, porque não teve o arbitral ainda. Vai ter o conselho arbitral, porque tem muito time do campeonato estadual que disputa a Série D. A gente vai aguardar. Até em relação a ter, eu vejo também, em relação a ter, os treinadores também ter um pouquinho mais de tranquilidade, né? Lógico que às vezes daqui a pouco vai ter, mas eu acho que ainda tinha que ter um processo que, sabe, o treinador assumiu, ele, pelo menos 3, 4 meses ele tem que dar o trabalho, independente se tu vai ganhar ou vai perder, tem que dar seguimento. Então, ainda falta esse detalhe aí. O Bayer, como é que você vê o Palmeiras hoje, hein? Dominando aí muito, numa geração interessante. Você pegou um momento que o Palmeiras estava na Libertadores. O Palmeiras tinha um bom time em 2006, mas não conseguiu grandes títulos na época. Sempre uma questão financeira meio complicada. Como é que você vê o Palmeiras hoje, né? Com um apoio de um parceiro forte, mas com uma gestão também, pelo menos, do ponto de vista técnico, equilibrada? Eu gostaria de estar jogando agora, né? No Palmeiras, porque é diferente, né? Hoje tem uma estabilidade, tem um grupo muito bom, né? Então isso faz muita diferença, né? Manter o mesmo padrão de time, mesmos jogadores. Lógico, traz peças que o Palmeiras tem 4 meias aí que jogam qualquer time do Brasil. Então, logicamente, no nosso tempo, aquela época, 2006, 2007, era totalmente diferente e realmente, no meu caso, como eu saí do Palmeiras, e eu até queria esclarecer isso para vocês, e acho que depois o torcedor entendeu, eu estava 6 meses sem receber na época, né? Então, eu recebia só o da carteira, da imagem, estava 6 meses. E aí foi complicado. Então, a gente também tem família, tem outras situações, enfim. Então, naquela situação, fui eu que pedi para a gente
conversar e acertar. Eu queria ficar no Palmeiras, só que acharam que não, a minha cobrança foi em relação ao pagamento. Então, foi isso que aconteceu. Então, eu saí, beleza. E o meu fato de sair do Palmeiras foi por causa disso. Só para esclarecer, né? Às vezes o torcedor do Palmeiras está meio chateado. Porque o Paulo saiu, eu não queria sair. Eu só fui cobrar a relação que eu estava 6 meses sem receber. Olha aqui uma formação. Sérgio, Paulo Baier, Daniel, que era do São Caetano, Gamarra e Márcio Careca. Marcinho Guerreiro, Correia, Wendel e Marcinho. Marcinho é aquele baixinho que jogou no Cruzeiro e jogou no Corinthians. Hoje é técnico no São Caetano. Na frente, Edmundo e o Washington. O outro Washington, aquele, que era carequinha. O Orelhinha, né? Isso, Orelhinha. Esse time não era tão ruim até, né? Até não era não. Aquele ou esse? Não, o atual é mais forte, né, Paulo? O atual é mais forte. Muito mais. Mas era o Leão, o início era o Leão, né, que assumiu. Aí depois saiu, depois também veio o Tite, né, e assim foi. Foi muitas trocas também de treinador naquela época. O Baier, é o seguinte... Tinha Gamarra, Edmundo e Paulo Baier, hein? Só para fazer referência. Mas só os 3 também. Mas eram 3 com todo o respeito, né? mas ao restante. Tudo bem. É o debate. O Baier, do Campeonato Catarinense, cara, eu vi 3 jogos na íntegra do Próspera. Deixa eu ver se eu puxo pela memória. O Joinville, que acho que foi a estreia. O Hercílio Luz, que vocês ganharam. Sim. E o Metropolitano, que eu citei, que foi o duelo Paulo Baier contra Coelho, né? E aí você levou a melhor, acho que foi 2-0 o jogo, se eu não estou equivocado. Cara, nesses 3 jogos da íntegra, a câmera, e inúmeras vezes, que você, querendo ou não, você é uma personalidade, né? O pessoal quer saber esse início de carreira ainda do Paulo Baier, por mais que você já esteja há um tempo como treinador, mas o pessoal quer ver o Paulo Baier, as ações, a bronca, agora sem torcida também. E em nenhum momento, eu não sei se a câmera não flagrou, mas eu não vi xingamento, eu não vi você gesticulando, louco da vida, correndo pra lá e pra cá. Você sempre foi um cara tranquilo, um cara sossegado. Eu particularmente queria saber um pouco mais do seu estilo como treinador. E se você, na frente das câmeras, é um cara de fato tranquilo, chega no vestiário lá, quando precisa daquela prensa nos caras, você dá essa prensa aí, Baier. Boa pergunta, assim. Mas eu sou chatão, cara. Eu sou chato. Eu sou muito chato. Às vezes nem eu me suporto, cara. É verdade. Mas eu sempre fui um cara que nunca gostei de perder, entendeu? Então eu tenho esse meu objetivo de vencer. E às vezes o cara explode, é normal isso, mas dentro de um respeito, né? Eu acho que a gente está ali para orientar o atleta. Logicamente a gente cobra um pouquinho mais, porque não dá para pedir por favor, às vezes. Então tem que ser um pouco mais firme. Mas em relação a isso, dia a dia eu sou muito tranquilo, procuro orientar, procuro ser parceiro do jogador, até porque a gente precisa deles, né? Na realidade, a gente hoje é muito mais um gestor de pessoas do que o próprio treinador, porque a gente tem que controlar 28 jogadores. Então eu procuro no dia a dia, mas dia de jogo eu fico agitado, eu fico tenso, assim. Então às vezes eu perco a linha, mas é do jogo, faz parte. Boa. Ô Baier, você teve uma carreira longeva, não é? Jogou em muitos times do futebol brasileiro, trabalhou, claro, com muitos treinadores. Só não pergunta também. Quantos times que eu não lembro. A gente vai descobrir aqui. Mas agora, com tantos treinadores aí ao longo da sua carreira, qual foi o cara que mais te inspirou? Qual é o treinador que você mais aprendeu aí ao longo dessa sua carreira como jogador e que põe em prática agora como treinador? Legal, essa pergunta é boa. Eu sempre falo quando a gente dá entrevista que eu não posso falar de um, né? Eu podia falar um monte, mas assim, os que mais são referência que eu levo para campo, que eu levo para vestiário, que eu levo para os treinamentos, são 3, que eu peguei o Tite no Palmeiras, que é o melhor de todos, né, na minha opinião. Eu peguei o Wagner Mancini no Atlético Paranaense, que foi um cara que tem uma leitura sem padrão, é muito acima. Para mim, foi muito importante ele no Atlético Paranaense. E eu cito o Geninho, que o Geninho no Goiás, para mim, é aquele tipo de paizão que consegue unir o grupo, entendeu? Então, esses 3 são referências. Mas eu podia citar o Antônio Lopes, Celso Rotti, enfim, outros treinadores que passaram.
Mas para mim, assim, o Tite, o Wagner Mancini e o Geninho são as referências. Sabe que o Rogério Gonçalves está perguntando aqui, o Bayer, se você recebeu de todos os clubes que você jogou, se tem algum papagaio pendurado ainda aí por aí. Pô, eu tinha largado de treinador, daí já se fosse receber todo mundo, eu já tinha largado. A gente não fez a pergunta mais importante da entrevista, cara. Quase que a gente fecha a entrevista sem a pergunta mais importante. O que o Paulo Baier tomou, comeu a vida inteira pra não envelhecer? Porque desde que ele apareceu pro futebol é a mesma cara, a mesma latinha, né, Baier? É isso, olha o telhado, caiu tudo. O Paulo Baier parece ou não parece com o Jack Nicholson, hein? O grande ator. Já falaram pra você, né, Baier? Já falaram. Essa coisa de telhado, você conversa com o Capelanes aqui, que ele conhece bem esse negócio. Eu vou pedir umas dicas pra ele. Eu tô usando os produtos aí, mas tá caindo tudo. Tá caindo, meu também, não adiantou nada. Eu tenho mais uma só, Baier. Eu queria saber de ti, por que o Brasil não produz tantos laterais direitos? Pois é, mas hoje, vamos dizer assim, me diz o meia hoje também, né? Cada tempo, o seu tempo, vamos dizer assim. Uma época não tem lateral, outra época não tem zagueiro. Daqui a época não tem meia. E assim vai. Agora hoje tá bem. Antigamente, né, se tu pegasse, né, tinha muita jogador, né? Me lembro no meu tempo, né? Tinha Cicinho, tinha o Anderson, tinha Cafu, tinha... Não lembro, mas tinha só agora eu citei 4, 5, né? Então, que tinham, né, que tinham qualidades. Então, hoje tá bem complicado, até porque eu acho também, os meninos hoje, o destacou com 16, 17 anos, já está indo para fora, né? Então, eu acho que aqui no Brasil estão... E também, eu entendo também o lado dos clubes também, né? Que tem que fazer dinheiro. Mas está bem complicado hoje para surgir na posição e principalmente na nossa seleção, né? Então eu aproveito e já emendo também aqui, por que é que não temos, além de laterais, cobradores de falta no futebol brasileiro mais, Paulo Baier? E os treinadores muitas vezes não querem, né, Capri? O Paulo Baier pode falar sobre isso, que o treinador fala assim, às vezes, quer colocar o cara para treinar, mas o departamento ali, médico, então a pessoa da fisioterapia e tal, pode estourar, né? Tem dessas. Eu, às vezes, quando sai falta aqui do Próspera, os caras já gritam, vai, Paulo Baier, vai bater, Paulo Baier, lá de cima, o torcedor grita. Vai lá! Não tem mais. A bola nem chega mais no gol, não tem mais força. Mas, na realidade, tipo assim, vem muito isso aí que o João falou em relação à fisiologia, à parte física. Não, vamos ali descansar porque no jogo tu não aguenta, entendeu? Então, eu sempre procuro ainda instigar eles em relação a treinamento. Eu, como batia falta, eu treinava muito, né? Treinava 50 faltas, às vezes, por dia. Então, às vezes, hoje, isso também vem muito do lado da parte física, fisiologista, vai desgastar para o jogo. E também entendo esse lado também. Mas hoje está bem precário em relação aos batedores de falta aí, né? É isso aí, é isso mesmo. Muito bem, quero agradecer ao Paulo Baier, que participou com a gente aqui. Eu estou tentando só recuperar aqui a quantidade de clubes que o Paulo Baier jogou, Pretzel. Mais de 15, eu acho, né? 15, então por aí, 15. Não me pergunte que eu não lembro. 15, estão me dizendo aqui, 15 clubes, o Baier. Então... que, na verdade, eu joguei também... Tipo assim, igual no Atlético Mineiro, joguei 2 vezes, sim, no Criciúma joguei 3, no Goiás 2, então... São Luís... Ele começou aqui, ó. Exatamente só para registrar, tu vê, né, eu comecei no São Luís de Juí, e aí eu fui encaminhando, né, joguei no Juventude, joguei no Ipiranga de Erechim, fui indo, fui descendo, e terminei no São Luís de Juí, onde que eu comecei, né, então minha carreira foi bem programada, tu iniciar no São Luís de Juí e terminar lá, que é bem difícil para poucos jogadores na época iniciar a tua cidade, então deu tudo certo. Né? Conta aí pra te lembrar, ó, São Luís, Criciúma, Galo, Botafogo do Rio, Vasco, América Mineiro, Santos, Pelotas. Aí... Santos não. Santos não? Tem um erro aí. Tem um erro? O Santos não. Esse negócio do Santos aí sempre estão falando do Santos, mas eu nunca joguei no Santos. Ok, então tira o erro, tira o Santos, tá errado aqui na Wikipedia. Aí você teve do Pelotas, que a gente já tinha citado, repete o Criciúma, Goiás, Palmeiras, Sport, Atlético Paranaense, repete o Criciúma, Ipiranga de Erechim, Juventude. 14 times.
14 times. 14 times. Tá bom. Chega, né? Ganhou pouca coisa, né, Baier? Tá bom demais. Põe o gol de novo dele aí. Vamos lá, pra fechar com o gol do homem, né? Vamos lá. Vamos lá. Aqui vem Furacão, Paulo Baier! Golaço! É do Atlético! Ele faz o 100º gol! Ele faz o gol de número 100! Esse é o Gilson de Souza, narrando o gol do Paulo Baier. Edilson de Souza? Edilson de Souza. Grande Edilson de Souza. Na verdade, esse aí é o 100º gol. Eu tô no Atlético Paranaense em cima do Criciúma. É verdade. Ah, olha aí. Você comemorou? Só para me falar, esse foi um dos gols mais bonitos que eu fiz. Se vocês forem ver aí, é um dos gols mais bonitos que eu fiz na minha carreira. E eu não comemorei. E a torcida do Criciúma começou a aplaudir. E foi na casa do Criciúma. Assim, exatamente, umas 6, 7 mil pessoas e a torcida começou a me aplaudir. Isso é legal, né? Ter o reconhecimento do torcedor. Muito legal. Paulo Baier, sucesso para você aí, viu? Muito boa sequência de jornada aí na carreira e até a próxima.